Bom dia, eu vim hoje responder um questionamento de uma amiga advogada, Priscila Mello, que a gente estava trocando um pouquinho de ideias e informações e ela me perguntou se eu podia falar um pouco a respeito de uma situação e eu achei que era muito valioso a gente poder falar sobre essa situação e poder trazer um pouco de questionamento e de amplitude, né, no pensar a respeito disso. Então, foi até uma postagem que ela fez outro dia, né, de uma cliente, possível cliente, que após o término do breve relacionamento amoroso, o ex-namorado passou a ameaçar a ex-namorada e espalhou fezes na sua residência por dias seguidos, né, e ainda dentro dessa situação roubou a mangueira para que ela não pudesse fazer a limpeza do espaço. E é um breve relato, né? Mas a Priscila me perguntou assim: o que dá pra gente pensar em cima disso, né? Possivelmente esse seja um sujeito com implicações psíquicas bem importantes, né? Todas elas ligadas a tempos bem antigos na existência desse sujeito, por assim dizer, né? Já que a gente está falando de um sujeito que tem características muito ligadas, né? Essa ideia das fezes, né? É falar desse conteúdo do que habita dentro dele, que talvez seja isso que ele tenha para dar, e muito antigo, né? Isso é algo lá do tempo em que o sujeito está aprendendo a fazer um controle esfinteriano, por assim dizer, né? 2, 3 anos de idade. E possivelmente seja um sujeito com falhas na construção desse psiquismo bem importantes, né? Então, o ideal seria que em vez dele fazer algo tão desagradável, fosse poder procurar ajuda para poder falar da frustração e da impossibilidade que ele tem de lidar com os términos, com os sentimentos ambivalentes, enfim, e com a dificuldade que ele tem de lidar com o rechaço. Mas o quanto que situações como essa, daí para mais grave, acontece o tempo todo, né, nos relacionamentos, e como a gente tem visto, assim, o aumento da violência doméstica e o aumento do ataque a mulheres. E isso tem uma origem na impossibilidade desses sujeitos de elaborar o fim das relações, o quanto que essas pessoas estão muito doentes, né, e não são capazes de procurar uma ajuda adequada, e que a indicação para essa situação é sim tratamento psicológico e, por que não, em algumas situações medicamentoso também, já que são sujeitos que não controlam os próprios impulsos, né? E a gente acredita e entende que crianças de 2, 3 anos não controlem seus impulsos, mas que adultos sejam capazes de fazer isso, né? Mesmo que tenham vontade de fazer coisas muito feias quando são mandados embora da vida de alguém. Quando a Priscila me apresentou esse caso, eu respondi para ela assim de imediato, né? A gente só dá o que a gente tem e talvez esse sujeito só tenha isso para dar, né? E então o lugar dessa mulher quando recebe uma situação como essa é realmente poder se proteger, poder tomar as medidas cabíveis, mas poder entender que realmente é um sujeito que tem isso, só isso para dar, né? Ninguém dá o que não tem. Então, o quanto que ele é um sujeito que realmente entende que o que ele tem para dar são os excrementos, né? São só o que sobra dele, que são coisas não agradáveis, não produtivas e que ele não consegue fazer do que o que habita no mundo interno dele seja algo bom e agradável para o outro. Então, muito cuidado a gente tem que ter quando fala sobre isso, mas mais que tudo, muito cuidado as pessoas têm que ter quando se envolvem em relações e quando os sujeitos passam mensagens como essa, de que esse é o jeito de que eles têm de funcionar. Então, eles não vão funcionar melhor do que isso, a menos que eles corram atrás de uma melhora mais profunda e mais íntima. Então, enfim, espero ter contribuído de alguma forma para poder pensar um pouco esse caso, já com tão poucos dados, né? Mas que muito nos diz da atitude desse sujeito de que só consegue oferecer isso.